Estamos de volta com mais um diálogo de Jesus. Ainda estamos no Getsemane, né? Ainda estamos nesse lugar da agonia de Jesus. Só que agora eu vou lá para Lucas. Lucas capítulo 22, verso 47 em diante. Olhando para o relógio aqui, que eu nunca posso me perder. E o texto diz, falava ele ainda, Jesus estava falando com os discípulos, vocês estão dormindo, está chegando aí o traidor com os soldados, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente, puxando a fila, à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar, e Jesus disse, com um beijo você trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus acudiu dizendo, deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, saístes com espadas e porretes para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco do templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora. Esse é o poder das trevas. Em Mateus 26, um pouquinho antes, no verso 51, tem também essa mesma narrativa. Diz assim, eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender, como a um salteador? Todos os dias estive no templo convosco, ensinando, e não me prendestes? Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Judas dá o sinal, sim, né? Ele vai lá, ganha 30 moedas de prata, diz para os sacerdotes, ele é um contraventor, ele é contra César, ele é contra Roma, ele é contra a lei, ele é herege, eu andei com ele 3 anos, beleza, temos a testemunha que precisávamos, tá aqui a sua grana, você vai lá agora, então eu vou dar um beijo e vocês vão saber que é ele. Na verdade, eles sabiam. Eu fico pensando aqui, ainda que Judas fosse o traidor necessário, pelo menos para embasar, ainda que de maneira bem safada, a argumentação dos sacerdotes no Sinédrio, comprando um testemunha que andou com ele para dizer contra ele, ainda que esse Judas fosse necessário, historicamente sim, não era necessário que Judas os conduzisse, né? Eles sabiam quem era Jesus. Naquela semana, aliás, os últimos episódios, eles debateram com Jesus, eles sabiam quem era Jesus. E se porventura não soubessem, chegassem ali e dissessem a eles quem é Jesus, com certeza ele dizia, sou eu, porque foi isso que ele fez. Em João é isso que ele faz. Sou eu. Porque foi para isso que ele veio. Ele não sairia correndo e não fugiria. Mas eu fico pensando muitas vezes que o fato, eu não vi essa cena, é só elucubração na minha cabeça, dos sacerdotes provavelmente terem dito, você vai à frente e conduz os soldados, era uma punição para Judas. Você queria as 30 moedas? O diabo sempre dá o que você quer. E junto com o que você quer, ele te manda o que você merece. Ter que encarar Jesus com quem ele andou 3 anos e meio. E quando Judas saiu dali, foi se enforcar. De tanto remorso que ele carregou. Senhor, me livra da minha vontade. Me livra da minha vontade, porque a minha vontade é a minha morte. Porque se a minha vontade fosse a vida, eu seria Deus. Mas como eu sou servo pecador e tu és Deus, livra-me de mim mesmo. Por isso Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu preciso negar a mim mesmo. Você precisa negar a você mesmo. E compreender que Ele é Senhor. E o interessante é que essa traição de Judas
de uma maneira singular, pitoresca, ela acontece com um beijo. Deve ter passado pela cabeça de Judas. Como é que você vai indicar? Você vai falar ele? Não, se eu falar ele, vai dar, talvez dê muito na cara. Vamos fazer assim um jeito suave, né? De repente eu posso chegar, eu vou dar um beijo nele. E daí quando eu dou um beijo, aquele monte de gente, eu olho para trás e falo, nossa Jesus, quanta gente, esses caras me seguiram. Porque Judas sabia que aquele era um lugar de oração, que Jesus já tinha estado naquele lugar e que era ali que provavelmente ele estaria. Então ele levaria os soldados para o lugar certo, tipo, não sabia que estavam me seguindo. A hipocrisia. Esse tipo de religioso que quer sempre a sua vontade é sempre um hipócrita. Ele vive com desculpas esfarrapadas, tentando tapar o sol com a peneira. O religioso é aquele que só quer fazer o que lhe agrada, e quando alguém diz, você trouxe esses caras, ele sempre tem uma boa desculpa para dizer, não, eu não sei se eles estavam me seguindo. O religioso é aquele que faz o que quer, arma as suas estruturas, ou melhor, ele arma as suas armadilhas e caminhos e traça os seus planos, e depois ele sempre dá uma de João sem braço, hipócrita. Nossa, me vem tantas imagens na minha cabeça quando eu falo essas coisas. Obrigado, Senhor. Zé, como é que você guarda tudo isso? Você estudou? Você leu? Sim, eu li algumas coisas, sim, eu estudei. Mas basta vir algumas imagens na minha cabeça que rapidamente eu posso descrever aqui toda a característica de um religioso. A vida é uma grande escola. Pena que a gente vai ficando bom e se forma quando ela já está praticamente acabando. Mas enfim. Judas deu um beijo em Jesus. Acho que isso... Nós não temos referência de que isso tivesse acontecido em outros momentos, né? Pode até ser, pode ser que sim. Mas chegar do nada, depois de Jesus ter dito a ele na mesa da ceia, o que você tem a fazer, vai e faz depressa. Mas quanta hipocrisia, quanta falsidade, que cara de pau, Judas. Você sabe. Os discípulos não entenderam bem o que Jesus disse para Judas, lembra? Achou que ele tinha mandado Judas comprar alguma coisa, mas Judas sabia que Jesus sabia o que ele iria fazer. E Jesus disse, olhando no olho dele, vai lá e faz o que você tem que fazer. E Judas sabia, Jesus sabe o que eu estou fazendo. Mas Judas não tem relação com Cristo, ele tem relação com o entorno. Porque o religioso não crê em Deus. O religioso não é de Cristo, ele é da religião. Porque dar um beijo em Jesus seria uma coisa linda para os outros discípulos. Puxa, eu vou beijar também. Porque os discípulos estavam dormindo e não sacaram toda a armação da religião. A religião anda perto de Deus. A religião está sempre ao lado das coisas sagradas. A religião fala de Deus. Ela tem o nome de Deus na porta. Ela tem Jesus Cristo é o Senhor. Ela tem sempre, mas não há nada de Deus nas suas práticas. Fala do senhorio, ele é Deus, ele é maravilhoso, Jesus Cristo é o Senhor, ele é Pai, em nome de Jesus. Mas acontece que as suas atitudes são falsas. Ele sabia que o beijo era falso, Jesus sabia que o beijo era falso, mas o que importa? A religião não crê mesmo em Jesus. Eu creio que as pessoas vão me dar pensando o que eu sou, mais santo, mais poderoso. E Jesus diz, Judas, com um beijo, você trai o Filho de Deus. E vocês aí vieram com porretes prender um cara desarmado? Aí um dos discípulos, Pedro, né, pega uma espada e parte para cima e corta a orelha do soldado. E Jesus disse, ô Pedro, não é assim. Quem fere com a espada vai ser ferido por ela. E curou o soldado e colocou a orelha dele no lugar. Chamava-se Malco, o servo do centurião, do sacerdote. Tem muitas lições aqui, né? A religião é violenta. A religião quer que as pessoas obedeçam a Cristo com uma espada na mão. A religião quer fazer o país da religião. A religião usa Deus para impor a sua ditadura e com força. E os religiosos acreditam na violência e na espada para obrigar todo mundo a crer que Jesus é Senhor e não prendê-lo. A religião está por trás das grandes guerras mundiais.
as crenças dos puros e dos impuros, dos santos e dos pecadores que têm que ser exterminados, é a raiz da maioria das guerras que há no mundo. Ela está por trás. No mundo cristão, no mundo muçulmano, no mundo católico, está sempre por trás. Mundo protestante, eu quero dizer, né? Mundo protestante, mundo católico, mundo muçulmano. E está aqui, está no nosso país, a violência e os ataques. Mas o Judas, para encerrar, conseguiu o que queria. Por isso ele beijou Jesus. Aquele beijo também tem um significado de... Você tá pego, lindão. E eu saio com meu bolso cheio. A religião faz isso. Para ter o bolso cheio, a pessoa faz o que for necessário, até dar um beijo em Jesus. Ela até louva. Afinal de contas, o louvor traz vitória, então eu vou louvar, né? Eu sou capaz até de agradar a Deus e dar um beijo nele, só para ele satisfazer a vontade desse Deus aqui e encher o bolso dele de dinheiro. Deus tem misericórdia de nós. Nos faz cair de joelhos diante da tua cruz e fugirmos da religião. Em nome de Jesus.